Nestas incríveis conversas banais by Corinne Farm, eu e as minhas convidadas vamos ser meninas e conversar sobre a infância e a adolescência, sobre o caminho que vamos fazendo. Histórias incríveis, banais, cheiros, memórias, sítios, curiosidades. É viajarmos devagarinho até onde nos apetecer ir. Para ela, eu sou a Ramecas e para mim, ela é a Veni, algo que ficou desde o tempo em que trabalhámos juntas numa outra vida já. É alta, mas o coração consegue ser bem maior do que ela. Hoje tenho o gosto de receber aqui em casa uma mulher tão, mas tão querida que é um orgulho poder tê-la como amiga. Vanessa Oliveira! Então começo logo assim a chorar. Opa, isto, vamos já embora, desculpem lá. Então você começa logo a chorar. Logo a primeira fase. Que horror! Meu Deus, olá, boa tarde, peço desculpa, boa tarde, bom dia, boa noite, a que horas estejam a ver isto, credo. Eu não digo que ela tem um Só coração perto maior logo que a ela. com postura toda. Eu começo logo a falar do teu coração para as pessoas já estarem à espera destas coisas, não é, Vanessa? Ai, pronto, eu Olha. gosto de ver crimes, são coisas horríveis, pronto. Para ver se isto melhora. Bem, eu ia Olá. começar por falar precisamente do tempo em que nos conhecemos no à tarde, vê lá. Ai, foi tão Pode giro, ser? foi, Pronto. foi. O que é que Mas guardas é isso. assim dessa Olha, altura? guardo isto, exatamente, guardo muito amor, porque realmente foram tempos. Nós às vezes, isto acontece-me, não me aconteceu muitas vezes, mas aconteceu-me 2 ou 3 vezes na vida, que não damos conta de que somos muito felizes e só damos conta depois. E às vezes isso acontece nas relações amorosas e não sei o quê, quando tu achas que tens uma coisa garantida e depois quando perdes é que dás realmente valor. Eu não estou a dizer que não dei valor, porque eu acho que dei, mas eu fui muito, muito feliz a fazer o à tarde, por várias razões. Primeiro porque, na verdade, foi um degrau que eu subi na minha carreira, não é? Eu saí da SIC para ir para a RTP fazer o à tarde, com uma pessoa que ninguém conhece de lado nenhum, não é? Exato. O rapaz está a Um começar. tal Derman. Exato. Ganhei o Herman na minha vida, nas nossas Nas vidas, nossas tu sabes, vidas, é verdade. porque o Herman é outra pessoa também. Exato. E ganhei-te a ti, ganhei a Raquel, ganhei a Mariana, ganhei o Bruno, e isto são todas pessoas que quem está lá em casa não está habituado a ver, mas que são pessoas que eram a nossa equipa e que para mim, se eu tivesse que escolher uma equipa maravilha de vários sítios por onde eu passei, vocês seriam de certeza, por várias razões. Primeiro porque são excelentes profissionais e depois porque sabem misturar e separar bem o que é trabalho e o que é amizade. É verdade. E portanto isso, tudo junto, faz um grande bolo. Pois é, que foi o à tarde. Chocolate com uma doce de pena. leite. E que, como todos os bolos bons, acabam depressa, porque não é? Nós estávamos preparados para fazer aquilo durante anos nas nossas vidinhas. É verdade. Mas sabes que a memória que eu tenho do à tarde é que já vão 7 anos. Estive a fazer as contas, como é que é possível? É mesmo isso, nós estávamos embrenhados porque tínhamos imenso trabalho. Toda a gente trabalhou imenso naquele programa. Mas ao mesmo tempo havia um espírito de equipa tão grande, não é? Que era maravilhoso. Eu também acho, E sinceramente, também guardo esta parte de tu seres sempre uma apresentadora presente, no sentido em que nós não te entregávamos conteúdos para tu, não, tu deste sempre a tua opinião, ajudaste a escolher convidados. Eu tentava sempre fazer isso. Super bem preparada, o que facilitava-nos imenso o trabalho. E eu acho que é isso que conseguiu fazer aquele programa, que apesar de ser um programa da tarde, aquilo era um late night. Sim, aquele programa era maravilhoso. E era uma coisa, eu acredito que quem estava lá nos conteúdos tinha muito trabalho, até porque a ideia... Sim, tínhamos todos. A ideia, sim, quando eu digo a equipa, quando eu digo isto é porque a ideia era tentar fazer com que este daytime show fosse uma coisa diferente. Na verdade era uma alternativa àquilo que havia nos programas de tarde. E portanto, para isso tu tens que ter uma boa escolha de conteúdos. E eu acho que isso é mais difícil de fazer. E só pessoas que têm ali aquela coisa do não, isto não serve. Exato. E tu voltas para trás e tens de fazer outra vez. E é assim que tu consegues bons conteúdos, não é fazer sempre só aquilo que te aparece à frente.
fazer também isso. Também, quando porque é eram 3 preciso, horas de programa, era porque muito era tempo. preciso, Exato. mas ter coisas que efetivamente saíssem da bolha e da caixa. Eu acho que isso nós conseguimos fazer e tenho mesmo muito orgulho nesse programa. E acho mesmo que foi como tu disseste, nós olhamos para trás, é quase aquela coisa que se diz, éramos felizes e não sabíamos, porque tínhamos tanto trabalho que não nos apercebíamos, mas éramos muito felizes. Atenção que eu E falei muito em boas 4 memórias. pessoas, Sim, mas é uma mas equipa é a enorme. equipa toda. Sim, sim, Eu sim. falo na equipa toda, eu não excluo rigorosamente Não, ninguém. porque todos são importantes e A todos têm o seu Patrícia, papel. ai pá, todos. Todos, Eu exatamente. agora se fosse estar a dizer a Isabel, etc. Era uma equipa muito, muito, muito boa, De sinceramente. tal maneira que às vezes ficávamos a trabalhar até muito tarde. Eu lembro-me perfeitamente de um programa de Ano Novo que foi gravado antes do Natal, porque os programas de Natal e Ano Novo são sempre gravados, Sim. não se iludam. Tem E dias. nós gravámos, sim, nós gravámos o programa de Ano Novo e depois houve alguém que foi buscar ponchas para a equipa toda. Ponchas! Tu assim, mas Ano Novo? E estamos só água aqui na Como reunião, mas o que é assim? isto? Então. Foi a Vanessa Oliveira, foi buscar Vanessa ponchas. Oliveira. Vanessa Maravilhosa, Oliveira. acho que foi das melhores que eu já bebi, fora da Madeira. Sim. Sim. A Vanessa Oliveira raramente bebe álcool, como tu sabes. Agora estou a falar na terceira pessoa, parece os jogadores Porque da eu bola. disse Vanessa Eu sei. Oliveira. Raramente bebo álcool, é mesmo raro. Mas há uma coisa que eu gosto muito. Primeiro, eu gosto muito da Madeira, é como se fosse a minha segunda casa. E depois, eu gosto muito de poncha. Tu tens girina. Aqui que me confesso, não bebo muitas vezes, obviamente, mas socialmente, ou E que se estava temos boa, uma estava. festa, e Isso como eu lembro. aconteceu desta vez, fui ali ao Number 2, que há cá, é originário do Funchal, mas do Funchal não, por acaso é originário de Câmara de Lobos, originário da Madeira, pronto, digamos Exato. assim, e fui buscar para nós. E acho que é, porque... Olha, podia ser um episódio banal. Que Olha. se tornou incrível, porque a verdade é que a gente não se esqueceu dele. É verdade. E muitas vezes falamos disso, até com outras pessoas, e acabo por falar nisso. Mas isto para mim é uma coisa banal, no sentido de se eu estou a trabalhar com a minha equipa e se eu me dou bem e se eu gosto das pessoas, porque não lhes fazer um agrado? Mesmo que Exato. elas não saibam o que é poncha, lhes fazer um agrado... porque eu acho que é assim que as equipas se constroem, sinceramente. É verdade. E portanto, podia ter sido outra coisa que não poncha, mas eu queria dar alguma coisa. Sim, e ninguém se esqueceu da poncha, a verdade é essa. É verdade, é essa. Olha, e agora o desafio é para fazermos assim uma viagem no tempo, Uhum. irmos até lá atrás, Ai, à meu tua Deus. infância. Certo. Se tu fosses agora até à tua infância, em que sítio é que tu ias aterrar? No Parque Central, em Vila Nova de Santo André. Eu ando a ver os episódios, claro. Já sabia. Andaste a preparar. Andei a preparar. Porquê? Na verdade, eu digo sempre que sou do Alentejo, que sou de Santo André. Eu, na verdade, nasci em Lisboa, sou alfacinha. E vivi até aos meus 7 anos cá. O meu pai era oficial da Marinha, trabalhava nos petroleiros e depois, a dada altura, decidiu que não queria mais e foi trabalhar para o Porto de Sines. Ainda ficou uns anos cá e lá, porque a minha mãe trabalhava. Não é? Depois a minha irmã nasceu, eu era filha única, neta única, sobrinha única dos A dois lados. primeira, todos já lá vamos. E acabámos por ir viver para lá. E, portanto, aquilo que eu chamo terra é a Vila Nova de Santo André. Porque, na verdade, é de lá que eu trago as minhas amizades. Aquelas que ficam, sabes? É de lá que eu trago as melhores recordações. Sejam quais forem. Porque a adolescência tem coisas más também, não é? Pois, exato. É E uma fase muito confusa. Sim, é uma fase muito confusa. E seja o que for, são as memórias que eu trago de lá. E, portanto, sim, o Parque Central, porque era uma zona onde nós nos encontrávamos. Era o Parque ponto de Central, encontro, não é? Exato. Tinha café, tinha um monte de coisas para nós fazermos. E, portanto, tudo aquilo se eu aterrasse agora, era lá com Era os lá. meus amigos, sim. Que bom. Mas tu também tens outro sítio, antes se calhar ainda, que é a casa dos teus avós. Sim, mas isso é de Da pequenino, primeira da memória, primeira não é? memória, não é? Claro. E tu dizias que a casa dos teus avós que te parecia um labirinto. É porque tu eras pequenina. E a casa era grande. A casa era muito grande. E eu sentia-me muito... Era pequenina, não é? E, Pois. portanto, sentia-me muito pequenina dentro do casarão todo que era. E eu passava lá muito tempo só com a minha avó e com o meu avô. Porque o meu pai passava 6 meses fora, 6 meses cá. A minha tia trabalhava, porque a minha tia sempre viveu com os meus avós. E a minha mãe trabalhava, saía de casa às 7 da manhã, chegava a casa às 7 da tarde ou às 8. Portanto, eu passava muitas horas, mas isso fez uma coisa boa, fez-me exploradora.
Não sei se me entendo, ou se me entendes, que é... eu ia sempre, porque nós tínhamos quintal, o meu avô tinha galinhas, codornizes. Sim, porque era perto de Lisboa, mas tinham animais sim, e tudo como se fosse no campo. Tudo, exatamente. E portanto, e árvores, e apanhava fruta, e portanto eu tinha toda uma vida de campo no meio da cidade praticamente. E tornei-me muito exploradora à pala da casa dos meus avós, porque... efetivamente aquilo era colo, não é? Aquela casa era colo. Tu usas muito a expressão aconchego. Sim, para descreveres a casa dos teus avós. Porque na verdade eu passava lá a maior parte do meu dia. Eu vou-te explicar, eu não ia para o colégio, porque eu assim que chegava ao colégio tentava ficar com febre, que era para ir para casa. Então a minha mãe inscreveu-me para Olha, que aí. os miúdos quando pensam que vão ficar com febre, eles ficam mesmo. Mas sabes que eu mais velha, eu tenho... A minha mãe já sabe, porque eu já lhe contei. Já prescreveu também. Mas... Já prescreveu. Porque eu punha alho debaixo dos braços que era para ficar com febre. Não, mas não era tão pequenina. Sim, eras mais. Já tinhas que saber que isso tinha esse Já efeito. era mais velha. Muito bom. Mas pequenina... Já prescreveu, não há problema. Mais um episódio banal. Lá está. Podia ser incrível. E diz ela que não se lembrava de nenhum. Só me lembrei agora deste. Eu ficava mesmo doente. Porque... eu não sei se aquilo era mesmo a história daquilo que nós chamamos hoje imunidade, não é? Eu chegava ao infantário e efetivamente ficava doente. A minha mãe inscreveu-me para aí em 10 infantários. Era a casa dos avós. E eu queria ir para a casa dos meus avós. E portanto, até eu nunca cheguei a ficar mais do que 1 ou 2 semanas. Até uma das vezes eu saí do infantário sem ninguém ver e fui dar à casa dos meus avós. E eu ainda nem sequer estava na primária, portanto era pequenina mesmo. Lá estás, moradora. E fui dar. Hoje em dia tinha dado... Jesus, uma desgraça. Mesmo. Mas eu fui mesmo dar à casa dos meus avós. Peguei na mochila e fui-me embora. E pronto. Olha, e tu sempre foste, e ainda és, uma pessoa da família e das pessoas. Tu precisas das tuas... Eu preciso de pessoas. Eu acho que não é de pessoas, é das minhas pessoas. Exato, e as tuas pessoas precisam de ti. Mas eu acho que se tu fosses um animal, eu já pensei nisto muitas vezes, e agora quando estava a preparar esta conversa, que não é entrevista, é uma conversa, eu lembro, a Vanessa só podia ser assim uma ave, assim grande, para ter toda a gente debaixo da asa. Ai, sim. Porque é a imagem que eu tenho tua, mas em relação aos teus filhos, mas já antes deles, em relação à família. Não é por acaso que tu escreveste um livro para as mulheres da tua família, não é? É verdade. Para as tuas mulheres. Sim. E há aqui este quinteto, não é? Tu, a tua mãe, a tua tia, a tua irmã e a tua avó. E agora a Dianinha, coitadinha. E a Dianinha, pronto. Não, e apesar de já ter partido a tua avó, ela continua muito presente nas Sim, sem dúvida. Vidas. E na verdade o objetivo principal deste livro foi homenagear a minha avó em vida. É Mães de Coração. Mães de Coração, exatamente. E eu até incluo as minhas melhores amigas, Catarina, porque na verdade elas também são minhas mães, não é? Mães no sentido de... Eu também sou muito mãezorra, não é? Sou muito protetora de toda a gente, ando sempre preocupada e quero sempre saber de toda a gente. Mas isto é uma característica minha, não? Eu não faço isto... Eu faço isto inconscientemente, exatamente. Mas eu acho que aprendi isto um bocado com a minha avó. A minha avó, lá na sua maneira de ser, também era assim, era muito matriarca e muito cuidadora. E, portanto, eu acho que herdei isto um bocadinho. E estas 5 mulheres, que na verdade, porque depois, coitados, depois só o meu pai e o meu avô é que eram homens, não é? Exato. Pronto, depois, entretanto, o meu João e o futuro marido da minha irmã, é que já vêm mais tarde. Mas, na verdade, o meu pai e o meu avô é que levavam com estas 5, não é? E o meu tio Chico, da minha tia. E aquilo era tudo muita galinhagem. Então, 5 mulheres. Pronto, exato. Mas, na verdade... somos todas um bocadinho assim, não é? A minha mãe, por ela, eu e a minha irmã ainda vivíamos na casa dela. Sim, sim. Aquela coisa do tens que ir viver para a tua casa não existe na cabeça da minha mãe. E com a minha avó foi assim. De resto, eu quando vim de Santo André para vir para a faculdade, fui para a casa da minha avó e estava lindamente. Porque eu chocava muito com a minha mãe na adolescência, mas eu não chocava nada com a minha avó. Mas é típico as meninas jogarem com as mães. Sim, eu estou claro. bem lixada. Tenho 3 raparigas, já viste. A minha ainda é pequenina, não vou pensar Já tenho pensado nisso, mas pronto, sim. Mas as tuas até são mais ou menos calminhas. A minha não sei se não vai ser como a mãe dela. E portanto, este livro foi, como eu te disse no início, uma homenagem à pessoa que é a minha avó
e que construiu a família que hoje temos, com os meus 2 avós agora a abençoar-nos no céu. E eu tenho muita sorte em ter nascido nesta família, sinceramente, e gosto muito. E tu falas muito de uma família onde sempre houve muito amor e coração. É 2 palavras que tu usas muito para definir a tua família. Sim. E isso só te podia ter tornado na pessoa cuidadora que és, e só podia ter moldado a mulher que és. Não havia forma de ser diferente, não é? Na verdade, nós somos uma família praticamente normal. Também discutimos, também temos opiniões, Sim, claro. também nos chateamos. Não somos só amor e coração, não é? Mas eu acho que a base está lá. E a base é essa, entendes? Quando não é quando é preciso, acontece. O amor está lá, a dedicação, o coração na boca, para o bem e para o mal. Para o bem e para o mal, exatamente. Percebes? E eu se me perguntasse há 10 anos o que é que eu queria ser agora, eu acho que é um bocadinho isto, não é? É herdar daquilo que é a minha mãe, a minha tia, a minha avó, e também depois um bocadinho da minha irmã, porque eu acho que se aprende mesmo com os mais novos a ser uma pessoa melhor. E eu acho que tento todos os dias fazer isso, mesmo quando me chateio com os meus filhos e digo praguejo muito. Tento ser uma pessoa melhor. Mas ao lidares com eles, não é? Com o André e com a Diana, tu notas que eles acabam por trazer a tua infância mais aos dias de hoje, que tornam mais presente, porque ao lidares com eles vais lá buscar coisas. Quando muito vês coisas que tu fazias e que eles fazem também, que hoje em dia, na altura não entendias e hoje em dia te irritam profundamente. E repetes coisas que se calhar a tua mãe dizia que sim, tu não completamente, gostavas. completamente. Igual. E acabo de dizer e penso, já estou a dizer isto outra vez. Pois, é exatamente isso, é exatamente. Mas é muito engraçado como tu vês que os miúdos não sei, aquilo é um bocado, sei lá, é genético. Parece que estás a ouvir-te a ti há 30 anos, ou percebes? E reações, às vezes mesmo gestos. Eu penso, como assim? Onde é que eu já vi isto? Onde é que eu já vi isto? Isto era eu ou era a minha irmã? Caramba! E depois acabo por fazer aquilo que a minha mãe fazia. Pronto, é a mesma coisa, não é? Isto é tudo um ciclo, não achas? É. Eu acho mesmo. Acho é que isto, sempre... de repetir as coisas, de hoje em dia perceber porque é que a minha mãe fez aquilo e eu fiquei tão chateada na altura. Durante anos. E agora eu percebo. Cá está. Claro. E a minha mãe dizia muito uma coisa que é: filha és, mãe serás. Ai, olha, a minha mãe... E é tira e queda. É que isto é mesmo assim. É mesmo assim. Assustador. Só que nós não vemos isso até sermos mães. Pois não. Mas pronto, mas isto também é o ciclo da vida. Mas é o ciclo, pronto. Exatamente. E eu acho também, pelo menos a mim aconteceu-me, que foi a partir do momento em que eu deixei de ser adolescente, ou seja, a transição da adolescência para a idade adulta, eu acho que nunca mais pensei muito na minha infância, ou nunca mais voltei muito lá. Até de facto ter tido a Maria Rita, que é a mais velha, não é? E depois com as outras. Porque é constante, eu não vou dizer isto à miúda que eu detestava que me dissessem a mim, mas às tantas, pumba, já estamos a cair lá. Já caíste no erro e já disseste. E a necessidade de lhes dar memórias felizes, não sentes isto? Porque tu lembras de coisas que te aconteceram e tu queres que eles também tenham. Pode não ser as mesmas. Ainda há pouco estávamos aqui, antes de entrarmos no ar, estávamos a falar da festa dos 2 anos da Diana. E a Diana repete todos os dias: mamã, a Mimi foi à nossa casa. A Mini. Que é a Mini. E ela diz Mimi. E efetivamente é isto. E ela repete para ter a certeza que aconteceu mesmo. Isto, se calhar, daqui a 2 anos, vai ser uma memória feliz para ela. E nós tentamos sempre dar o melhor aos nossos filhos, né? Dentro das nossas possibilidades. Sim. E eu acho que eu gosto muito, eu gosto mais de proporcionar experiências aos meus filhos do que propriamente lhe dar presentes. Na verdade, eu não dou presentes aos meus filhos, nem nos anos, nem no Natal, nós não damos presentes. Porque nós temos tanta gente que dá. É que nós fazemos o mesmo exatamente. Pronto, e portanto não tenho... Carta do Pai Natal, transmito aos avós, às tias que querem dar. Exatamente, é a mesma coisa. Lá em casa. E portanto eu tento sempre uma simples ida ao jardim zoológico, ou ao circo, ou a um parque. Ou a um parque, exatamente. Um dia a saltar à corda, um dia olha, ainda me lembro de o ano antes da pandemia, exatamente, porque eu estava grávida da Diana. Nós no dia 1 de junho, nós privamos muito com os meus cunhados, porque o André e o meu sobrinho João têm 20 dias de diferença. E então no dia 1 de junho, a minha cunhada, que é educadora, agarrou em montes de coisas que tinha feito de jogos com os miúdos,
levámos para um parque em Cascais e estivemos a fazer os jogos com eles. Portanto, aquilo foi um fim de tarde e depois fomos comer uma pizza, porque era... porque era dia da criança. Sim, não de era junho, sim. Eu disse dia, já dia disse. 1 de junho. Sim. E portanto, fomos fazer uma coisa que não é habitual, porque num dia de rotinas tu vais para casa, Aos banhos, ao jantar, não é? Aquelas coisas a todas. sopa. Não, fizemos, por acaso eu, nos meus não tenho problemas com as sopas e com os legumes todos, que eles até crus comem Exato. tudo. Mas fizemos ali um final de tarde, fomos para o parque, fizemos os jogos, um ganhou, o outro perdeu, depois o outro perdeu, depois o outro ganhou, aquelas coisas de sempre dos dois. Eu estava grávida e depois fomos todos comer a uma pizzaria e depois fomos todos a tomar banho e dormir. Mas foi te uma lembras? tarde É isso. E eles memorável, também. sim. Olha, e tu falaste do aniversário da Diana e da Mini, mas tu também tiveste um aniversário que te marcou muito. Muito, muito mesmo. Sabes que eu muitas vezes acho que me lembro mais do aniversário por ver as fotografias, porque foi a minha festa dos 6 anos. Foi uma mega festa. Foi para a altura. Tudo para a feito altura. pela tua família, Sim, são os mais próximos. sim. Então era uma pink party. Estamos a falar de 1987. Sim. Portanto, eu nasci em 81, exatamente. Em que já havia algumas coisas de plástico, tipo pratos, copos, talheres, mas era tudo branco, não é? Sim. Então, a minha tia, eu era filha única, neta única, sobrinha única, não é? De ambas as partes. Então, a minha avó sempre foi muito dada às artes. Desenhava, pintava, fazia uma quantidade de coisas. E, portanto, a minha avó, os meus pais, a minha tia, pintaram os copos todos de cor-de-rosa com bolinhas brancas. Os talheres todos de cor-de-rosa com bolinhas brancas. Os pratos não, porque as pessoas comiam nos pratos. Depois fizeram uma sala inteira em que o teto era só balões. A minha avó desenhou em cartolina cor-de-rosa Branca de Neve e os 7 Anões para Mas pôr era numa a parede inteira. Sim, eram bonecos assim deste Sim, tamanho, era um mural. gigante, era um mural. Depois o meu bolo era um V e um A, porque eu sou Vanessa Alexandra, e todo cor-de-rosa, com corante cor-de-rosa, que na altura também era Também uma era coisa. raro, exato. Tinha 2 pinhatas que tinham vindo de Espanha. Pois cá não havia. Nem havia pinhatas. Depois, a minha tia sempre trabalhou com gráficas, portanto, eles mandaram fazer uns convites cor-de-rosa, lá um papel todo XPTO, e as pessoas tinham que ir, as meninas de adultos inclusive, meninas de cor-de-rosa, meninos de branco, e portanto eu tive... e depois tive palhaços. Sim, e há uma história muito gira com os palhaços, que É já verdade, vais partilhar a seguir. E foi assim, tipo um festão. E eu acho que tento proporcionar sempre isso aos meus filhos. Nunca mais te esqueceste. Nunca mais. E É importante. E depois há histórias engraçadas. E a verdade é que tu és uma miúda de aniversários. Tu vibras com o teu, com o dos outros, com toda a gente. Eu vibro com aniversários. É uma coisa Eu impressionante adoro esta mulher aniversários. com aniversários. Eu sou louca e fico maluca verdade. quando não posso ir, de resto tu sabes. Exato, Fico mas doida quando não posso Adoro. ir. Mas sabes que na altura não havia fotografia digital, não é? Claro. Então, nós temos um rolo de fotografias com esta parte da decoração toda e o rolo das fotografias dos palhaços, não havia rolo. O meu pai achou que tinha posto rolo na máquina e não pôs. Fartou-se tirar fotos e depois não tem fotos, não é? Só temos 2 ou 3 dos palhaços. E eles ficaram muito tristes na altura. Mas eu tenho um álbum da Pantera Cor-de-Rosa, todo cor-de-rosa, claro. com as fotografias da minha Pink Party. Olha, e os 2 palhaços que vieram, que trabalhavam com a tua tia. Eram scooters, como é que se diz? Dos estafetas. Estafetas. Mas há um deles que é mais especial que o outro. E que tu vieste a encontrar esse palhaço num circo. É um facto, é um Verdade, facto, é um conta facto. lá. Então, a minha tia trabalhava numa empresa, não é? E tinha estafetas. E então, falou com eles, falou com 2 deles, que eram amigos dela, e eles lá montaram um teatrinho de palhaços para a minha festa. E um deles, depois, isto era tipo os primeiros empregos deles, eles deviam ter 17, 18 anos, para aí, acabou por vir trabalhar em televisão. É uma pessoa que também não é nada conhecida. Não, nada. Lembras do nome? Não, Lembras? assim, um Zé qualquer coisa, É, não não é? é? É o meu Figueirinhas, é o Zé Zé Figueiras. O Zé Figueiras, então, trabalhava, como todos já fizemos. Eu já distribuí panfletos em semáforos, já fiz uma quantidade de coisas, quando nós somos miúdos, não é? Para ganhar uns trocos. Sim.
E o Zé, então, quando era miúdo, trabalhava como estafeta na empresa da minha tia. Portanto, a minha tia conhece o Zé desde miúdo. Desde miúdo. E depois eu saio da TVI para começar Isto a trabalhar. Já em crescida, não é? Mais tarde. Portanto, eu saí da TVI no final de 2005, entrei na SIC em 2006. E isto foi em dezembro de 2006. Portanto, eu passo o ano inteiro a trabalhar na SIC, mas nunca tinha conhecido o Zé. E quando íamos gravar um circo de gelo, íamos apresentar os dois. E eu, quer dizer, já o tinha conhecido, tipo, olá, sou a Vanessa, alguém nos tinha apresentado, mas eu nunca lhe tinha dito nada. E então, os meus tios e os meus pais vão ao circo. E eu pedi para eles chegarem lá mais cedo, exatamente para fazermos esta surpresa. E então, eu não disse nada, e a minha tia chegou lá e disse, então Zé, estás bom? E ele olha e diz, Áurea? E a minha tia... E de repente olha para mim, porque eu sou muito parecida com a minha mãe e com a minha tia, embora elas não sejam irmãs. E olha para mim, como assim? E eu, é a minha tia, Zé! Eu era a miúda da festa! E depois, exatamente, quando ele começa a raciocinar e pensa que eu sou a miúda da festa, bem, foi um fartote de rir e foi uma outra festa. Não é? Não é verdade? É caso para dizer que este mundo é um penico. É mesmo. Já viste? É mesmo, eu costumo sempre dizer isso e, na verdade... é tão giro, não é? E eu tenho um carinho muito grande pelo Zé eu também gosto muito dele mesmo. Sim. E acho que ele é muito genuíno. É completamente genuíno. O que vemos é o que é, não é? Não há cá. Sim, completamente. E eu acho que também sou um bocadinho assim, acho que me identifico bem por isso. Exatamente. Portanto, estás a ver, ainda bem que a tua vida não tinha episódios incríveis nem banais e que ainda não falámos de outra coisa. Sim, porque a Catarina perguntou-me, só para perceber, preciso de um episódio incrível e de um episódio banal. E eu... Sei lá, não sei, mas tu falas comigo, eu não tenho nada disso. Não, e depois diz-me assim, é porque eu sou toda banal. Isso é a parte mais gira. Olha, então para as pessoas perceberem que não é nada banal e que tens episódios muito giros, vou aqui que vai fazer. Agora sair? Não, vamos falar de um, mas eu vou pôr isto como se fosse uma charada, como se fosse um enigma. Mas a verdade é que tu foste a Istambul conhecer Berlim. Se isto não parece uma charada. Não é maravilhoso? A Istambul conhecer Berlim. E tu estavas lá e não sabias. Eu estava lá e não sabia, é verdade. Vês? Mas pronto, temos que desmistificar porque é que então é assim. Vamos lá por partes. Eu sou uma sportinguista ferrenha. Olá, muito prazer. Nem toda a gente é perfeita. Catarina não é perfeita e é benfiquista. Claro. Tal como seu marido. E tal como o meu marido. Teu marido. Pronto. Então, esta gente vai... Eu também gosto de ir com o meu clube, mas esta gente também vai muitas vezes ver os clubes deles à Europa. Íamos, antes do Covid, mas pronto, sim, meu adiante. marido, olha... Pois, está bem, mas eu não, nunca mais fui. Então, há um dia que o meu marido diz, Vanessa, o Benfica vai jogar contra não sei quem, que nem sei quem era a equipa, em Istambul. E eu, bora que eu quero ir de férias. Que a pessoa vai de férias. E então lá fui eu. Convosco, não é? Ainda para mais ia convosco. E fomos de férias 3 diazinhos para Istambul. Eu já tinha estado uma vez quando do Fama Show. E gosto imenso da cidade. Entretanto, isto calhava, e tu sabes, não é? Há muita gente que não sabe, mas calha que eu e o João começámos a namorar no Dia dos Namorados, que é uma coisa terrífica. E estávamos lá nessa altura. Terrífica. 14 de fevereiro. E então, o jogo era mesmo dia 14 de fevereiro. O João também é esperto, ele pensou, isto, se ela não me deixa ir ao jogo, então mais vale levá-la. E assim vou e levo-a comigo. Exatamente. Pronto, exato. Então nós, no dia a seguir, que era já dia 15, porque nós também te confesso, não gostamos muito de ir jantar no dia 14. Pois, porque vai tudo. Toda a gente vai. E depois a menus dos namorados não tem graça nenhuma. E então no dia 15 escolhemos um mega restaurante, nós íamos também com uns amigos, escolhemos um mega restaurante para ir jantar. Uma vista linda. E então estávamos a jantar, uma vista belíssima, aquilo tem uma varanda tipo terraço e não sei o quê. E de repente o meu amigo, dos nossos amigos que estão connosco, diz assim, olha, está ali aquele ator da Casa de Papel. E eu penso, ai meu Deus, Casa de Papel? Como assim? Aonde? Quem? Ainda pensei que era o Rio. Se fosse o Rio eu tinha tido uma coisinha má. Mas eu também gosto muito do Berlim. E então, começo a ver ao Berlim. E eu, que se chama Álvaro Monte. Pronto, para saber. O Berlim chama-se Pedro Alonso. O Álvaro Monte é o professor. É o professor. Desculpa, tens toda a razão. Pedro Alonso, sim. Tens razão, estava agora com... E eu penso, ai meu Deus, começa a ficar em nervos. E o João diz, tu não estás boa, tu não fazes isso assim. Eu, como
Muito bom. Ainda para mais, ainda só tinha saído a primeira temporada. Mesmo o Shitex. Bem, então, o meu João disse, vais-te acalmar se fazes o favor. Imagino. E eu, Tipo, menos. tipo assim, já tipo, sabes, pés para dentro, à mesa. Entretanto, ele está a sair embora e o meu amigo Vasco, obrigada Vasco, diz, olá, boa noite, nós somos portugueses. E eu fico frisada, estás a ver, a pensar. Porque eu acho sempre que estas pessoas, eu acho que às vezes as pessoas pensam isso de nós, mas estas pessoas estão noutra estratosfera, não é? E tu pensas, se ele te trata mal, se ele tu vais ficar desiludida para sempre. Exatamente. E eu fiquei assim aqueles segundos, tipo, foi tipo 1/1000 de segundo, porque ele disse logo, uau, portugueses! Epá, ele foi super simpático. Pronto, super. ainda subiu mais uns pontinhos na consideração. Subiu muitos pontos na minha consideração. Tirou uma fotografia comigo, tirou connosco, e eu então acabei por fazer um story a dizer ir a Istambul para conhecer Berlim. E foi tipo um momento super fixe na minha vida, porque... Incrível! Incrível. Porque eu gosto muito desta série e foi mesmo assim um... Espetáculo, exato. E depois também tens outra história com o Bandeiras. E o Bandeiras é muito engraçado. O Bandeiras foi em contexto de trabalho. Por acaso essa viagem foi engraçada. Eu não sei se tu te lembras, aqui há uns anos, já deve ter sido para aí há uma década, se calhar há mais até. Houve uma grande greve geral em Portugal. Parou tudo durante 3 dias. Não havia voos, não havia comboios, não havia nada. E a Vanessa estava em Madrid a fazer um trabalho para o Fama. Então tive que lá ficar 3 dias porque não conseguia voltar para Portugal. Que chatice. Yeah. Bom, mas então fui lá porque era a antestreia mundial do Gato das Botas. Porque eu não sei se tu sabes que o Gato das Botas do Shrek é a voz do Bandeiras original. E depois daí saiu um filme que tem a Salma Hayek. Sim, eu já vi que o tem Gato o das Bandeiras. Botas e as minhas filhas adoram. Então nós fomos à antestreia mundial. Na Plaza del Callao, em Madrid. Pronto, eu tinha autorização para falar, porque eles tens a imprensa toda, eles vão passando pela imprensa toda. Pá, a Salma é que é deste tamanho, é uma coisa inacreditável. Ela é muito pequenina. Ela é mesmo muito pequenina, fez muita aflição, porque ela na televisão parece maior. Pá, e eu estava muito nervosa por falar com ele, até porque eu falo meio espanholês, portanto não é aquela cena tipo... Espanholês ou portunhol. Ou portunhol. É um dos dois, exato. É uma coisa assim. Pá, mas foi muito engraçado, porque eu levei um autógrafo das 5 meninas do Fama para ele. Em vez de lhe pedir a ele o autógrafo, Pá, tão bom. levei. Eu disse, olha, Toma, guarda com a está tua aqui, vida. guarda, porque este é o melhor autógrafo que tu vais ter. E ele ficou tipo... Foi muito engraçado. Estou aqui Foi 5 nomes, ok. quebra... Não, mandei-lhe uma fotografia nossa, uma fotografia. das 5 e atrás. Então, pronto, então era mais agradável ter só 5 nomes. E ele tipo começou, mas isto é o quê? Isto é um programa? Eu disse, sim, nós apresentamos todos. Opa, muito mas bom. vocês não sei o quê. Pá, e foi um quebra-gelo muito giro. E eu acho que a entrevista ficou muito engraçada por causa disso. Por teres começado dessa maneira. Porque eu comecei, jamais... olá, António, como está? Olha, está aqui o nosso autógrafo. Exato. Foi literalmente Pronto, isto. Estamos apresentados. E ele, porquê? Foi muito engraçado. E então foi muito giro. Eu acho que tiveste a boa ideia. Sim. E isso foi bom para cortar ali um bocadinho o gelo e para não ser aquela entrevista assim, normal. Muito formal. De olá, então como é que foi já fazer foi esta a Portugal, voz? toda a gente pergunta, né? Já foi a Portugal, já conheço o Ronaldo. Então, eu por acaso tive a sorte de no Fama poder ter assim algumas experiências, experiências espetaculares. De viajar e de conhecer pessoas que à partida não estariam tão próximas, sabes? Não é? Eu tenho uma história, olha, esta também pode ser incrível, não me lembrava destas. Eu lembro-me mais das incríveis do que das banais, na verdade, mas eu estava grávida do André, ninguém sabia, e era novembro, porque eu engravidei em outubro e só falámos com toda a gente em dezembro, no Natal, e eu ia... assim que estava nomeada para um Grammy. Quê? Não é um Grammy, um Emmy. Um Emmy. Com uma novela. E então eu fui com os atores, com a Júlia Pinheiro, com toda a gente, para lá para fazer as reportagens todas. Com o Rogério Samora. E então, mesmo no momento, portanto, eu ia com a câmara e nós ficávamos na red carpet, não é? E tínhamos que entrevistar os nossos, e se houvesse assim alguém muito... Por acaso, entrevistei a Gabriela. Sim. Que é a Sónia... eu sou péssima para nomes. Que estupidez, eu hoje também estou péssima. A Sónia... Braga! Mas essa é a primeira Gabriela, eu estava a pensar agora na mais nova. Não, então, a Sónia Braga, sim, a primeira Gabriela.
Eu e nomes, ai, Nossa Senhora. Não, eu estava a pensar esta última, também é muita gira, a brasileira, lindíssima. Sim. Gabriel. Gabriel. E então, o que é que acontece? Eu tinha muitos enjoos. Muitos, do André tive muitos enjoos. Então eu tinha que tomar certinho aquele comprimido dos enjoos. Eu tomava um ao acordar, um à meia da tarde e um ao deitar, que era para conseguir dormir. O que é que acontece? Quando tu vais para Nova Iorque, tu andas 5 horas para trás. Portanto, o teu dia tem mais 5 horas. Certo. E nós chegámos no dia em que era mesmo à noite os Emmys. Portanto, nós chegámos, tivemos logo que maquilhar e depois eu arranquei para a red carpet e os outros iam mais tarde. Então eu estava sozinha com a câmara, que também não sabia que eu estava grávida. E eu começo, portanto, entre o comprimido de meio da tarde e o da noite, tinha mais 5 horas. E eu começo a ficar mal disposta no meio da red carpet. E começo, pronto, eu vou ter que dizer ao Nuno, que era a câmara, eu vou ter que contar, meu Deus, como é que eu vou fazer isto? Porque foi no início da gravidez. Foi, então eu tinha 1 mês e tal de gravidez. Tinha 2 meses de gravidez. E eu tive muitos enjoos. Da Diana não tive nada e do André tive imensos. E eu estava, meu Deus, o que é que eu vou fazer à minha vida? Eu vou ter que contar. Então, tipo, estás a ver de vestido longo, sentada no chão. E ela, mas o que é que tens? Eu, estou meio mal disposta, mas isto deve ser do fuso horário e não sei o quê. Não, vou fazer assim. Disfarça. E a fazer WhatsApps com o João, a dizer o que é que eu faço? Achas que eu tomo comprimido? Não tomo comprimido, eu estou a ficar muito mal disposta. Depois eles chegam. Se eu começo a vomitar, eu tenho que os entrevistar. O stress de trabalho e de perceberes. Resposta do João. Amor, o puto está nos Emmys, ele está no Chitex, como é que tu não querias estar assim? Ele está a brincar no meio da barriga. Ai, já sabia. Ele tinha a certeza que ia ser um rapaz, portanto. Sim. E eu, obrigada, João, estás a ser muito útil. Exato. Olha, a verdade é que eu me sentei, bebi água, acalmei-me e a coisa passou e eu só tomei o comprimido mesmo quando fui dormir. E correu tudo bem, não tive que contar a ninguém. Pronto. Olha, e estavas a falar de um programa do Fama Show que é super feminino. E este podcast também é muito feminino. Eu tenho 12 convidadas, portanto, 12 mulheres. Tu alguma vez sentiste que, pelo facto de seres mulher, foste tratada de maneira diferente que outros colegas homens? Seja quando tu eras modelo, seja na televisão? É assim. Eu nunca senti na pele. Que eu tenha visto, eu acho que já vi. Não vou falar de nomes, obviamente. Claro. Mas, até te posso dizer que há um dos issues maiores que eu acho que as mulheres têm em relação aos homens, que é o facto de poderem ser mães. E isto é para o bom e para o mau. Porque depois, quando são mães, acabam por muitas vezes ter que ficar em casa, com os filhos doentes, etc. E isso às vezes, nas empresas, sejam elas quais forem, acaba por ser um problema. E eu posso-te dizer que nunca tive esse problema, graças a Deus. Na minha gravidez do André, eu comecei a ter contrações muito cedo e, portanto, o Daniel Oliveira mandou-me para casa rapidamente. Eu fiquei os 4 meses de licença de maternidade, o que muitas vezes não acontece, e mesmo da Diana também fiquei, e quando tenho algumas coisas com os miúdos não tenho tido nunca nenhuns problemas. Já vi, nunca senti na pele. Agora estás a falar mais da parte de assédio, se calhar. Sim. Mas também já vi mulheres não serem escolhidas para um determinado programa de televisão e serem escolhidos os homens. Nunca me aconteceu, lá está. Nunca, eu estou a dizer é assim, mesmo. Não, eu nunca tive, na minha pessoa, nunca senti aquela coisa de estão a prescindir de ti em favor de outro homem. Ou de um homem. Nunca senti, mas já vi. E já vi assédio, muitas vezes. Pois, infelizmente. É uma realidade. E o que eu vou-te dizer, eu nestas coisas sou um bocado, tenho o coração na boca, portanto, se me acontecesse a mim, eu punha logo a boca no trombone. Eu não deixava passar nem pouco, mais ou menos. Porque eu depois começo a remoer por dentro e fico mal, e eu não vou ficar mal de uma coisa que não é culpa minha. E não conseguiria estar bem numa equipa onde houvesse algum problema desses? Nunca na vida. Não, nunca, jamais em tempo algum. Tu sempre assumiste que vives da tua imagem. Tu às vezes até partilhas umas coisas. Olha, eu vivo da minha imagem. Mas por um lado, assumes isso, não é? É normal. Claro. És apresentadora de televisão. Por outro lado, tu pareces ser muito descontraída em relação a isso. Ou seja, não és escrava da imagem, apesar de viveres da imagem.
Como é que se consegue aqui este equilíbrio? Que eu acho que no teu caso é muito bem conseguido. Eu vou-te dizer uma coisa que tu sabes que eu tenho um dos meus grandes amigos, que por acaso é da televisão, que é o Nuno Herói. Trabalhou comigo muitos anos. E que é um querido. E quando começaram a aparecer as redes sociais, eu fazia muitas publicações em casa, sem maquilhagem, ou às vezes ia até eventos sem maquilhagem, por exemplo, porque não tinha paciência. E ele dizia-me, tu não podes fazer isso. E eu, porquê? Então, mas isto sou eu sou assim tão feia? E ela, não, tu és linda. Mas sabes que as pessoas não aparecem sem maquilhagem. E hoje em dia, até quase que é uma moda tu estares em casa e fazeres as tuas coisas banais e apareceres nas redes sociais sem maquilhagem ou fazeres coisas normais. E eu sempre eu nunca deixei de ter esta visão, porque é assim, as pessoas sabem que nós quando estamos a trabalhar temos que estar maquilhadas, porque estamos a aparecer, porque as luzes, tudo o que é o contexto das câmaras, parte, na verdade. isto tem que ser assim. Mas quando estamos no nosso dia-a-dia, pelo menos eu, se eu estou em casa ou se eu estou a fazer qualquer coisa que não esteja a trabalhar, eu não ponho nenhuma base na cara. Nada. Até para deixar a peão respirar, não é? Exatamente. E, portanto, eu tenho sempre esta visão de que tu também és uma pessoa. Exato. Sabes? Exato. Também limpas a casa, também fazes sopa, também fazes a comida, também andas desgrenhada, também te pões um totó. Também descascas batatas. Também descascas... Quando Sim, dizes que vais para o exatamente. podcast da Catarina. Exatamente. E, portanto, nós somos pessoas como as outras. E apesar de eu achar, tal como eu achei que o Berlim estava... Pá, agora estou com o Álvaro Monte na cabeça, com o Pedro Alonso. Temos que combinar um encontro com o Álvaro Monte. Pois é. Está noutra estratosfera. Há pessoas que também acham que nós estamos, porque trabalhamos em televisão, e se calhar até estamos um bocadinho, porque temos umas A exposição, não é? Não, e temos benefícios sim. que se calhar muitas outras pessoas não têm. Mas também somos pessoas de carne e osso. Também choramos, também temos tristezas. Tu chorar, Vanessa? Não, eu nunca choro. Calúnias. Calúnias. Não, mas tu mesmo... Mas percebes? Sim, e tu não pensas muito antes de publicar uma... Ou seja, se é uma coisa super descontraída, se é uma coisa do momento, tu não vais pensar, eu não vou publicar porque não estou maquilhada. Não penso nunca. Quer dizer, nunca. não é já deste esse peditório que nunca lá estiveste. Não penso nunca. Se eu tenho que publicar alguma coisa, se eu tiver de pijama, eu publico de pijama. Então, eu vou de pijama às vezes passear ao Brutos e já publiquei assim isso. Ao menos também assim não tenho ninguém que me apanhe. Exato. Fotografo-me eu a mim própria, pronto. Opa, mas estavas a falar disso da maquilhagem e eu lembro-me perfeitamente, sempre que nós fazíamos a reunião, no à tarde, a reunião pós-programa, que era a preparar o programa do dia seguinte, tu estavas sempre a desmaquilhar. Sempre. Então era a Vanessa a falar e ia fazer assim com os cremes todos. Sempre. A tirar Tinha a minha cestinha. Sem maquilhagem nenhuma. Tinha a minha cestinha e já saía de carinha lavada e prontinha para ir para a cama, quase. Muito bom. Porque eu sempre tive este hábito, sabes que como eu me maquilho desde muito nova por causa de trabalhar como manequim, não é? Desde os 17 anos, eu sempre tive esta consciência de que quando tu não precisas estar maquilhada, desmaquilha-te. E portanto eu estás assim a proteger que a tua posso... pele, estás a proteger-te. Estás a proteger-te. E eu assim que posso desmaquilho-me. E portanto é essa regra. E depois porque é assim, eu hoje em dia acordo muito cedo e eu chego aí às 9h30 da noite, 10 da noite e já estou e se eu já estiver desmaquilhada e de cara lavada é só ir para a cama, é só lavar os dentes e ir para a cama. Pensas percebes? assim, vou adiantar aqui uns minutinhos. Pois, exato. Portanto, imagina, Tu agora és uma maquilhei-me pessoa para vir para prática aqui. também. És uma pessoa prática. Maquilhei-me para vir para aqui. Chego a casa, desmaquilho-me logo. Que é para ficar logo pronta. Pronto. Ficar despachadinho. Ficar despachadinho. Olha, nós estamos aqui a chegar à fim parte já. final da nossa conversa. Isto Mas passa eu falo muito. Não, passa a voar. Porque também são conversas boas. Senão não passavam rápido. Nós estamos no início de 2022. O que é que tu gostavas muito, muito, muito que te acontecesse este ano? Eu, em termos de casa, família, saúde, por mim, se continuar assim, está tudo bem. Porque tenho os meus comigo, com saúde, graças a Deus, todos vacinados. Assim que agora importante passar a mensagem, é verdade. Não, é verdade. E eu, tendo-os ao pé de mim, já estou feliz. Segundo, continuar a ter o meu trabalhinho, que eu gosto muito. Eu gosto muito daquilo que faço.
eu faço mesmo com muito gosto. E, portanto, E nota-se. continuar a trabalhar, que também é bom para a minha cabeça. Portanto, a saúde, a família e o trabalho, por esta ordem. E o que é que eu gostava muito, 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 era de viajar mais este ano. Está tudo a ressacar das Está viagens, tudo a não é? ressacar de viagens. E depois é assim, sabes que eu tenho um marido que é workaholic. E que agora, por causa da pandemia, teve... Depois teve um ano e meio. Eu ia quase dizer, parado. depois 18 meses sem poder abrir as suas casas, que, by the way, são o Rádio Hotel e o Rive Rouge em Lisboa. E eu sei que ele quer muito trabalhar também, não é? E eu percebo, porque eu também preciso muito de trabalhar para a minha cabeça. E também para dar dinheiro, Exato. para dar comida aos Temos meus filhos. para criar, não é? É Exato. verdade. Mas eu preciso de o arrancar daqui rapidamente. Portanto, De arranjar ali um equilíbrio, não é? Entre o que é o trabalho e... por isso é que, e agora há bocado estava a brincar com a história de Istambul e das viagens do Benfica, mas na verdade eu às vezes até gosto que ele vá, se eu puder ir melhor, mas até gosto que ele vá, porque é uma maneira dele desligar um bocadinho de trabalho e de Lisboa. Mas eu acho que era a única coisa que eu pedia, era continuar a ter os meus ao pé de mim. Portanto, como está ótimo. Continuar a ter trabalho e saúde e viajar um bocadinho mais. Olha, e tu hoje em dia, quando te olhas ao espelho, que mulher é que encontras? Olha, encontro uma pessoa, quer dizer, depende da hora do dia. Se for de manhã... Já sabia que ias ser a primeira pessoa que não ia responder isto assim direitinho. Já sabia. Sim, vá, se for de manhã... Se for de manhã é péssimo, é tudo horrível. Porque a pessoa de manhã... Ainda hoje tinha uma camisola que dizia ok, but first coffee. Pronto, eu sou dessa equipa, só funciona depois do café. Portanto, de manhã é melhor não olhar ao espelho. Pode ser? Pode ser. Pronto. Depois, a pessoa desgrenhada não se chateia muito de ver desgrenhada, portanto está tudo bem. À tarde já está melhor. Ao final do dia já está com sono, já está outra vez com a birra. Portanto, o ideal é olhar-me ao espelho, para aquilo que tu queres é olhar ao espelho à meia da tarde. Pode tá ser, bem. faz conta que são 4 da tarde e estás a olhar ao espelho. Então, gosto muito da pessoa em que me tornei, porque acho que tento ser justa com as pessoas, tento ser uma pessoa melhor todos os dias, seja isso no facto de eu ser maníaca com a reciclagem ou com os meus filhos não gastarem água, como ser uma pessoa que se dá às outras pessoas com o coração todo aberto, seja isso bom ou mau. Portanto, aquilo que eu vejo no espelho é uma pessoa que se tornou naquilo que exatamente queria ser há 20 anos. E isso é bom. Que bom. E isso é bom. Pronto, podia ter um bocadinho mais bom feitio a acordar, mas não se pode ter tudo. Não se pode ter tudo, exatamente. Também és do Sporting, não se pode ter tudo. Ai, a minha vida, que eu me vou já embora. Olha, tenho aí uma prenda para ti, aí do teu lado direito. Tens aí um cabaz da Corinne Farm. Espera aí, posso-me levantar? Ai, não posso, que agora tenho a câmara. Pois, exato. Estas coisas da televisão. Ai, isto é pesado! Está bem recheadinho. Que Há aí fixe. coisas para mulher, para crianças, portanto, olha. Posso dá para abrir? todos, podes abrir. Com camandro! Tem Ai, muitas olha, eu coisas já boas. estragar aqui as coisas. Olha, Tanta coisa boa! tudo eco-friendly. Essas embalagens são de olha, plástico 100% reciclado, bom, pá, que é vês? uma raridade. Toalhitas biodegradáveis. Ai, que fixe! Shampoo extra Tens aí muita suave para coisa bebê, cheirosa. E tudo boa. para os bebês, que eu gosto. Olha, ando para experimentar isto, não pode ser na Diana. Shampoo sólido, sabes porquê? Que a Diana tem medo do chuveiro. Mas vou tentar ok. experimentar em mim. Olha, é o que eu tenho usado e gosto muito. Olha que giro. Shampoo Olha, sólido. Isso, isto muito é muito importante. importante. Exato. Gel íntimo, para as E crianças. esse é para as crianças, que não é igual ao nosso. Não, portanto, não é, deve não ser é, não é. diferente. Eu uso um e tenho um para a Dianinha. Exato. Porque As eu minhas cada também vez que ela usam faz o número 2 vou logo lavá-la, que eu não Exato. gosto. Exatamente. Ai, que fixe. Muito obrigada. E agora? Fiquei muito contente. Para terminarmos esta nossa conversa, vou-te ler aqui uma história. Ai, Mas lá- é pequenina, Ai, é meu muito Deus, eu vou pequenina. chorar Não, outra isto vez. são três frases. Pronto. Era uma vez uma menina que sonhava ser patinadora no gelo. Usar vestidos curtinhos, repletos de brilhos e lantejoulas e penteados de princesa. Deslizar na pista, segura, fazendo piruetas no ar. E a família toda ali a aplaudir. A patinagem não se tornou realidade, mas numa casa onde se cresce com amor, nunca se deixa de sonhar.
E assim cresceu, mimada, mas sem mau feitio, livre, mas sem esquecer os valores da família. Anos mais tarde, já crescida, trocou a pista de gelo pela passerelle e depois pelo pequeno ecrã. E não é que há dias em que ela pode mesmo usar vestidos cheios de brilho e lantejoulas e penteados de princesa? Opa! Isto começa e acaba a chorar. Meu Deus, obrigada. Obrigada por esta conversa. Não, obrigada por seres minha amiga. Gosto muito de ti. Estúpida!